Começa agora pela Rádio Metropolitana M1090 o programa Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. Papo Reto. Apresentação de Marcelo Perrone e Paulo Macedo. Papo Reto. Boa noite, ouvintes da Rádio Metropolitana. Mais uma vez nós aqui, eu e meu amigo Marcelo Perrone, com o nosso programa Papo Reto, sempre contando aí o que vai acontecer, o que está acontecendo e quais são as perspectivas políticas do Rio de Janeiro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Paulinho. Hoje teve bastante gente aqui, né? Temos poucos microfones hoje, porque tem muita gente. Nós temos aqui a Lilian Sá, pré-candidata a deputada federal, Rômulo Cardoso, um grande amigo, também é pré-candidato a deputado estadual, e o coronel Rondon Marcelo, meu xará, que também é pré-candidato a deputado estadual. São três grandes figuras que vão conversar, um bate-papo descontraído, e vão falar o que precisa mudar no nosso Rio e no nosso país. Vamos dar a voz para cada um, já começando. A Lilian, que já esteve aqui no programa passado, vamos dar primeiras damas, né? Paulo, Como é que tudo você está, bem, Lilian? Marcelo, os nossos pré-candidatos que aqui estão. O primeiro lugar, quero dar graças a Deus por nossas vidas e por mais uma semana da gente estar aqui, né? Que Deus nos abençoe. Amém. E continuar aí nessa força, né? Para que o programa ele tenha cada vez mais ouvintes e a gente possa estar levando conhecimento para as pessoas em casa, né? Que estão em casa nos ouvindo. Isso é o mais importante. É isso. Vou dar a palavra aqui agora para o nosso amigo Coronel Rondon. Dar boa noite para ele e que faça seus comentários iniciais aí, Rondon. Muito boa noite, Marcelo, Paulo, Lilian, os mais candidatos aí. Boa noite aos ouvintes do nosso programa. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço também esse espaço onde a gente pode expressar as nossas propostas, as nossas ideias. Isso faz parte da democracia, isso é muito importante. Tá. E eu parabenizo a iniciativa aqui da rádio em abrir espaço aqui para esses temas. Ótimo. Estamos aqui também com o Rômulo Cardoso, que além de ser uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro, porque alegra todo mundo do Rio de Janeiro, com um bar altamente conhecido. Eu prefiro que ele mesmo faça propaganda. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês, aqui, meus nobres amigos candidatos. É o Bar do Oswaldo, né, que passou aí por esse período tão conturbado, tão difícil. Teve um incêndio lá, né? Nós tivemos aí esse incêndio, foram 3 meses aí para voltar à vida normal lá no bar. Graças a Deus voltamos, estamos com tudo em dia, graças a Deus. A ajuda do carioca, do povo fluminense que abraçou a gente nesse momento difícil. Então, quem quiser voltar a tomar aquela bebidinha gostosa que só o Oswaldo sabe fazer, pode ir para lá. Com certeza. Então, muito obrigado aí por abrir espaço para a gente. Exatamente. Pena que ele não trouxe nenhuma para a gente aqui, mas tudo bem. Eu não bebo, eu não posso. O programa vai ficar mais descontraído, né? Exatamente. É por isso que você sabia que eu estava aqui, pastor. Eu queria só comunicar ao ouvinte que nós temos 3 pré-candidatos aqui agora na mesa, onde o coronel Rondon participou da última eleição, teve aproximadamente 1.800 votos, quer dizer, um número expressivo de votos. Nós temos também o Rômulo Cardoso, que também teve praticamente 9.000 votos na última eleição. Não entrou, mas mostrou a sua capacidade também de passar a sua mensagem para o público, e o público aderiu a ele. E nós temos aqui a Lilian Sá, que é candidata a deputada federal, não precisa dizer nada, que já foi deputada federal por alguns mandatos, já foi, se não me falha, vereadora também? Não, eu fui vereadora 3 mandatos, deputada federal 1 e quase senadora se não fosse o Romário, né? Então pronto. Então não precisa dizer mais nada, é uma pessoa de peso e uma pessoa que já tem uma presença política. E eu queria deixar aqui no ar uma pergunta que a gente fez no último programa, aqui no ar para o Rômulo e para o Coronel Rondon, e obviamente a Lilian também fazia um comentário. Eu estou vendo aí essa questão do governo Bolsonaro, agora no final, dando esses recursos para a população, e existem algumas críticas de alguns partidos ou de alguns políticos, dizendo que o governo, e não é só o governo Bolsonaro não, são os governos de maneira geral, só prestam atenção na população quando vai chegando a eleição.
entendeu? Isso é uma realidade, é uma cultura nacional ou não? Vocês pensam diferente em relação a esse assunto? Vamos começar aqui com o Coronel Rondon sobre esse assunto aí, que é um assunto polêmico, que se o governo de fato só ajuda a população na hora que está chegando a campanha. Olha, Paulo, a gente observa uma campanha midiática toda voltada para denegrir, né, o atual governo Bolsonaro. O que a gente tem que levar em consideração e colocar na balança é que esse é um governo que estancou a corrupção que vinha acontecendo de modo generalizado, sistêmico, né, nos governos anteriores. E isso envolve a participação dessa corrupção de praticamente toda a mídia regular. Então a gente compreende essa campanha difamatória como uma reação por ter fechado a torneira. Agora, quanto essa ajuda a gente interpreta como necessária, porque nós temos um período agora pandêmico, né, onde muitas pessoas ali perderam seus empregos, tiveram dificuldade provocada por governos estaduais e municipais, né, porque a gente tem que lembrar aqui que a administração da pandemia ela foi tirada do governo Bolsonaro pela Justiça. Pelo STF. Pelo STF. E foi passada essa administração aos governos estaduais e municipais, que porventura... Mas tudo que deu errado é culpa do Bolsonaro. Que praticaram muita corrupção. Inclusive tem governadores aí com problemas aí sendo investigados, né? Por desvio de recursos. Você viu a Simone Tebet falando? E daí que eles desviaram dinheiro? Não é por isso que temos que investigar ele. Olha o absurdo que a mulher fala. Absurdo. Então a gente não pode levar muito a sério no que se vê, no que se ouve aí nessa televisão brasileira, claro, né? Tem que ser investigado. Se há roubo, tem que ser investigado. Mas ela falou naquela comissão, aquela CPI do circo, mas e daí que eles desviaram dinheiro? Nem por isso vamos ter que investigar eles. Que absurdo a mulher falar isso no Senado. A favor da impunidade. Que é o que os governos de esquerdas, eles são assim, contumazes nessa bandeira da impunidade. Eles não querem punir ninguém, eles não querem punir bandidos e não querem punir eles mesmos. E tem aí um projeto de lei que antigamente o cara roubava uma galinha e ia preso, né, e pagava porque roubou uma galinha, roubou um pão. Agora, eles estão incentivando, né, com esse projeto de lei, que as pessoas que roubem porque estão com necessidades, né, pequenos roubos, estão com necessidades, elas não paguem por isso. Roubar, para mim, é a mesma coisa que roubar uma galinha e roubar R$1 milhão é a mesma coisa. Um galinheiro também, é claro. R$1 milhão é a mesma coisa. Existe uma diferença. O que não pode ficar impune tem que ter a proporcionalidade da pena. Você vê só como é que eles funcionam. Eles funcionam da seguinte forma. Eles vão nas pequenas coisas. O pequeno furto, a pequena quantidade de drogas, o pequeno aborto, o pequeno homicídio. É isso. Então, vão de doses homeopáticas, né? tomando conta... Para ir abrindo, né? Tomando conta do espaço. Eles vão mordendo, são os malucos. Comendo pelas beiradas. Nós vivemos hoje numa tirania dos loucos. Eles vão vendo até onde eles podem ir. Eles vão forçando e ver qual é a reação. Você vê, eles te mantêm na defensiva o tempo todo. Eles te atacam o tempo todo. Bolsonaro é atacado eu não conseguiria ter o trabalho do cara. Imagina, você acorda e dorme e nego te chutando, dando porrada o dia inteiro. Fora a facada. Fora a facada. Essa gente, tem que fazer sabão dessa gente. E eles ainda contestam se a facada foi verdadeira ou não. Não, a cicatriz é maquiagem. Chamaram um cara de Hollywood pra fazer a cicatriz. Aquela bolsa de colostomia que tava pendurada, cheia de cocô ali, era um prop, era um negócio de Halloween. Bando de idiota. Mas independente dessas posições, eu queria perguntar, é uma prática. Como diz o Paulinho Gogó, é um fato venéreo. Entendeu? É um fato venéreo. Dizer que os governos eles têm uma atenção mais especial. Eu quis deixar claro que essa pergunta não é uma relação exclusiva ao governo Bolsonaro. Eu digo a todos os governos, ao governo do uma relação promíscua. É uma relação já normal vem há muitos Brasil, e muito que tempo quando vai no chegando Brasil, o próximo antes da eleição, ficha limpa. Existe uma preocupação maior junto ao eleitorado. Porque eu te digo, esses R$600 que está sendo dando agora, que eu acho ótimo para a população
mais necessitada, realmente poderia ter sido dado ano passado também. Não teria por que não ter dado ano passado. Não dava para dar o ano retrasado. passado, porque ainda estávamos ainda com a pandemia, Acho e não que seria tinha talvez até mais onde necessário, ter né? a rubrica. Por que a Dilma foi impeachmentada? Por causa das pedaladas. Aí vocês querem que o Bolsonaro vá e pedale eu não também? quero nada. Eu acho que quando tem interesse político de atender, as pessoas criam as possibilidades dentro da lei, entendeu? Eu volto a falar, não é uma relação exclusiva com o Bolsonaro, é uma relação com todos. Todos acabam só observando a população quando vai chegando mais próxima a eleição. Existe mais interesse em divulgar, né, nas rádios e na TV o que está sendo feito. Não tem interesse em divulgar no primeiro ano, no segundo ano. A divulgação é maciça no terceiro ano, quarto ano. Eu queria só observar, eu queria bater um pouco em cima disso. Se é só uma questão, a Lília já até emitiu a opinião que existe uma posição, de fato, promíscua, que as pessoas tendem a ter essa colocação. Paulo, entendeu? olha só, eu ouvi, não sei se foi o Paulo Guedes ou se foi o próprio Jair Bolsonaro que falou isso, né? Mas não se dá cavalo de pau em transatlântico. O Brasil vem navegando aí nesses mares violentos, onde a roubalheira, né, a pirataria, toda a prostituição, toda a sorte de roubalheira, né, vem acontecendo em tempo integral. Ou seja, não teve um tempinho assim, não, para um pouquinho, rouba menos. Não, ninguém falou isso para parar de roubar, mas estavam dando dinheiro para todo mundo na época de eleição, como sempre fazem. Esses políticos que estão aí, já de carteirinha, há mais de 30 anos, vêm roubando. E comprando a mídia, né? Comprando a mídia, comprando voto nas comunidades, isso aí é escancarado, todo mundo sabe e ninguém denuncia. Ninguém tem coragem de botar a cara e denunciar esse tipo de prática. Eu respeito e acho que você tem razão. E ainda compra voto com bolsa, com cesta básica, manda um cara lá cadastrar as famílias e dar a cesta básica. E ninguém faz o que nada. Eu te falo é o seguinte, como direito ninguém de família... faz nada. A pessoa que recebe deveria, pelo menos, fazer o que todo cidadão do bem tem que fazer, denunciar, mas não ficar quieto porque precisa. Agora, esse auxílio aí que você falou é legítimo porque ele já existia no tempo dos 9 dedos, ele pagava R$165, Bolsonaro passou para R$400, demorou um pouco porque ele não podia dar as pedaladas fiscais, ele tinha que dizer de onde vinha esse dinheiro. Entendeu? E agora ele está aumentando, aumentou. Não é porque ele está, porque é eleição, não. Ele já tinha prometido que ia aumentar. Só que ele queria aumentar desde quando ele aumentou 400. O Paulo Guedes que não deixou. Hoje ele podia estar impeachmentado. Não é verdade? Então, eu sou contra o socialismo, essas ajudas e tudo, mas nós estamos passando por um momento em que as famílias estão passando fome, cara. Você vai no supermercado, com a baixa aí do petróleo, você sabia que abaixou também muito as mercadorias no supermercado? Abaixaram também. Porque tudo é entregue, o frete é todo em diesel. Então em diesel, então abaixou também. Você vai no supermercado agora, o leite já está mais ou menos, estava R$10, você já encontra por R$6,90. Mas essa baixa de impostos do petróleo não poderia ter sido feito anterior? Ou tem que ser feito próxima campanha? Ele fez porque mas não é ele, é o Congresso que aceita. Os governadores não quiseram. Quem dá mas eu pergunto, os governadores... Olha aqui, os governadores. Mas a minha pergunta é ampla. Vamos sair só do governo federal. A minha pergunta é ampla. O governo estadual, vocês estão falando aqui, o governo estadual é que delibera a diminuição dos impostos. Não poderia ter se deliberado antes? Por que se deliberar próxima Não tem interesse, campanha? porque eles têm a arrecadação. E não foi aí o cara aí que, quando o Bolsonaro mandou o dinheiro para o Rio de Janeiro, para a pandemia, não acharam aí um colchão cheio de dinheiro? Como diz o direito de família... Quando diz o direito de família, quando você tem um filho menor aí, você tem que pagar uma pensão, o juiz fala, a criança tem fome, ela ganha uma liminar e bota o pai ou a mãe, quem tem que pagar lá os impostos, de imediato pagando. Quem tem fome tem pressa, Tem pressa, entendeu? A população do Rio de Janeiro e do Brasil passa realmente um momento dramático de alimentação num país que alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta. Entendeu? Então, o que eu te digo é o seguinte, eu acho que existe uma política aí, na minha maneira de ver, equivocada, porque um país que alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta e deixar a sua população com fome,
Entendeu? Na minha visão, é uma coisa que está errada. Eu digo que de todo governo, na minha cabeça, tem acertos e erros. Ninguém só acerta e ninguém só erra. Eu, como empresário, eu tenho meus erros e tenho meus acertos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, nós acertamos e erramos. Nós não saímos de casa com o desejo de errar. Mas você é empresário, você abaixou o preço, você abaixou o preço da sua mercadoria eu tive que por abaixar o causa preço. Das pessoas que estão passando fome? Eu tive que abaixar o meu preço aqui, senão eu perdia meus clientes. Entendeu? Então. Agora, as minhas necessidades, como luz e compras, eu perdi. O que eu ganho, o que a minha empresa hoje ganha, é infinitamente menos do que já ganhou no passado. Mas você já ouviu falar também que nós hoje pagamos o erro dos acertos feitos pelos governos anteriores? Por exemplo, a luz, hoje nós pagamos por conta mas eu digo do débito que a Dilma criou. Independente de... Eu compreendo, mas eu digo o seguinte, a fome, eu vejo hoje a população, se eu tenho, que eu me considero até de uma classe privilegiada no Brasil, se eu tenho hoje dificuldade de quando eu vou ao supermercado ver aquela conta do supermercado, eu fico imaginando uma população menos favorecida. E o que muito me traz desgosto nisso tudo é o seguinte, nós somos de um país que alimenta 1 bilhão de pessoas no planeta e nós deixamos os nossos próprios brasileiros com fome. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não consigo entender essa política. Essa ideia de que você está falando de que o brasileiro está com fome, isso não é bem verdade. Não é não. Quantos brasileiros passam fome? Nós não temos fome, nós temos fome na Venezuela. Na Venezuela, onde entrou um governo de esquerda, que a população foi obrigada a fugir do país e, pelo contrário, nós passamos a receber os refugiados da Venezuela. 92% abaixo do nível da pobreza. Então, o Brasil tem a população carente? Tem a população carente. Mas mesmo a população carente não está passando fome. Ela pode não estar comendo. Ela pode não estar comendo. A Argentina passou de 50%, uma coisa, um alimento carne todo dia, mas eu garanto para você que o básico eles estão comendo. Nem morador de rua passa fome, que o morador de rua bate ali e recebe um alimento ali do restaurante, recebe uma ajuda, recebe das igrejas. Então o Brasil, a gente pode falar aqui que o Brasil não existe fome no Brasil. Eu acho que o brasileiro que passa fome é talvez na Caatinga do Nordeste, aquele filme da... Aquele lugar onde não tem ONG nenhuma, né? Não tem nenhuma ONG lá, né? Onde você não tem o que produzir, porque a terra é seca, você mora longe da cidade. E lá não tem ONG nenhuma. No Rio de Janeiro, quem é que passa fome no Rio de Janeiro? Se você for na praia com anzol, você pega peixe. Ninguém devia passar fome quando você tem peixe na praia. Pega R$5, compra uma linha e um anzol. Do que em Cuba é proibido o cara pescar, criar uma galinha, né? Um país socialista, eles proíbem você até de fazer o seu quebra-galho. Eu criança, eu ouvia dizer que o Brasil era o celeiro do mundo. Eu falava assim, nossa, mas que prepotência, o Brasil ser o celeiro do mundo. E isso se tornou realidade. Você vê a estratégia de um presidente quando tem um pensamento que é realmente progressista, é uma coisa que isso é progresso, isso é buscar progresso para o seu país, é trazer a verdade, tá? Ele foi buscar... Que acabou a bagunça. Ele foi buscar na Rússia, num momento dificílimo, os fertilizantes necessários para continuar a nossa produção. Em vez de ficar mandando dinheiro para lá... O nosso agronegócio hoje é reconhecidamente o maior do mundo. E eles tentam quebrar o nosso agronegócio por todos os meios, né? Essa atitude que ele teve. Mas o que eu penso é o seguinte, esse alimento não é para o brasileiro. Pois é, olha, mas essa regra alimentar, ela não é oriunda dos tempos dele, essa regra alimentar, ela vem de anos. São acordos espúrios você feitos... Tem filhos? Tenho duas filhas. E você protege eles? Sim, com toda certeza. O presidente tem que proteger o seu povo. Concordo 100% com você, mas olha, nenhum presidente protegeu o Brasil da forma como protege hoje o nosso presidente. Do passado de pegar dinheiro aqui e botar em outros lugares também. Mas isso quem fez foi o Lula. Não, eu também acho errado isso. Ele pegou o dinheiro que ele deveria investir nas comunidades, no celeiro que nós temos. Nós temos um celeiro de meninos e meninas que podem ser medalhistas, que poderiam estar ganhando aí, sabe, medalha de bronze, de ouro, de prata, né? Deixou de investir nessas crianças, na educação dessas crianças para mandar o dinheiro para fora. Aí vem um cara que quer fazer tudo direitinho e apanha o tempo todo. Olha só, negócio da alimentação, eu não concordo muito pelo seguinte.
você planta soja, você cria gado. É você que manda para fora, não é o presidente do país que manda o seu produto para fora. Você vende aqui no Brasil R$10 o quilo do seu boi, o cara na Arábia Saudita vai pagar 20. Se eu vender aqui, não, você vai vender lá. É idiota, não, eu vou vender metade porque eu sou patriota, eu vou deixar... Lógico que não. Eu gasto uma grana, eu pego o financiamento do Banco do Brasil, da Caixa, BNDES, para alimentar minhas vacas. Na hora de vender, eu vou vender para quem paga mais. A Arábia Saudita não cresce nada. Se jogar uma semente ali, ela seca. Agora, se você fizer um buraco, isso é petróleo. A China está comprando tudo a gente. Para isso tem impostos. O imposto é eu sei, muito querido, caro. mas você vende... Você controla essa balança com imposto. Imposto de um lado, imposto do outro. Libera o imposto de um lado. A população não pode passar fome. Mas eu acho que essa premissa, dentro Paulo... da análise do Rondon, a população não passa Eu sou a fome. favor do Eu imposto interpreto que único. A população passa, Nós sim. deveríamos Fica ter uma um pergunta, imposto fica uma único. pergunta pro nosso você público. pagar um imposto único só. Eu acho que Aí uma- você paga vários impostos no Brasil, né? E o Brasil não Em anda. cascata. O Brasil não anda. Porque Tá? tem muito assistencialismo, tem que pagar. As escolas públicas, os hospitais públicos, tem que pagar isso tudo. Sai de Agora, onde esse nós temos que entender, Marcelo, que nosso país ele foi, por muito tempo, governado pela esquerda. E a esquerda, ela é a mãe do esquerda não, assistencialismo. por corruptos, que é Corruptos diferente. e esquerda também. Não, sim, porque Quer você dizer, pode ter uma então, mentalidade o de que- esquerda o que e não que nós- roubar. O que nós deveríamos investir de agora em diante, que eu acredito que eu estou vendo que o governo Bolsonaro está fazendo e nós pretendemos continuar fazendo isso, é investir no preparo profissional das pessoas, fazer com que as pessoas, aquele ditado... Possa pescar, né? Aprenda a pescar e não você dar o peixe. Claro. Né? Nós temos que viver num país onde seja valorizada a meritocracia, o esforço de cada um. Nós temos que sair desse pensamento coletivista. É o pensamento coletivista que leva o país para o buraco, onde ninguém tem responsabilidades individuais, né? E nem prêmios individuais. Mas a mentalidade comunista é exatamente isso. Eles criam o caos, criam a crise para todo mundo ficar sob o guarda-chuva, Exatamente. sob a proteção do E é Estado. disso que nós temos que sair. E aí eles se vendem, eles criam o problema, criam um monstro e se vendem como a única solução para derrotar esse monstro. Entendeu? Ah lá, o Eles Jerônimo... criam o problema exatamente para todo mundo que ficar agora tá todo mundo mal, aparecendo. em crise e sob a guarda do Estado. pouquinho Tirando mais uma pra meia trás. dúzia de 3 ou 4 que vão ficar, são os amigos do rei. Que são, por exemplo, a China tem bilionário, o Vietnã tem bilionário. O Vietnã está começando a fazer carro elétrico para concorrer com a Tesla. É uma empresa bilionária, o cara mais rico do Vietnã. Agora, peraí. Como é que o Vietnã tem bilionário se é comunista, o sistema lá? Como é que a Exatamente. China tem... É que o Tem comunismo, bilionário. né, Marcelo? O comunismo, na verdade, É o comunismo ele não seletivo lá. ele não é o que ele diz ser. Ele se apresenta como o guardião Igualdade. da bondade, justiça social, vai ajudar, né? é. Vai trazer igualdade para todo mundo. A mensagem é linda, né? né? Mas o resultado... Quando começou essa ideia de É um comunismo, terror. começou lá na Revolução Industrial, né? Onde realmente existia muita exploração, criancinha trabalhando 10, 20 horas por dia ali. E Ainda aqueles existe teó- crianças trabalhando. né? Mas aí eles deturparam essa boa intenção e a boa intenção se tornou numa tirania. O Karl Marx, né, que é o pai do comunismo, ele na Era um época, jornalista. né? Ele na época existiam outros pensadores também, como Proudhon na França, né, que lutava para resolver esses problemas da exploração industrial. E Marx tomou o negócio e outros pensadores já falavam, olha, isso que você está fazendo aí vai gerar uma ditadura pior do que essa que você está tentando defender o pessoal. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu em todos os países onde o comunismo foi implantado, que foi primeiro na Rússia, depois na China. Foi uma situação muito pior, quer dizer, os trabalhadores estavam reclamando da situação ruim agora eles e estão- pioraram. Eles estão com um olho grande aqui nas nossas riquezas, porque se eles tomarem conta daqui, vai juntar esses países todos, já levaram E bastante vão mandar dinheiro dinheiro para para fora. todas essas republiquetas aí. Exato. Exatamente. Mas já levaram no governo passado. Vão levar mais, vão acabar de levar o que sobrou pra gente. Eu tenho ouvido que eles vão fraudar a urna, sabe como, dessas eleições? Eles vão aumentar o número de abstenções. A gente não pode bater na urna eletrônica, porque a urna, você quando bate lá Não vai o fraudar voto... a eleição, é não, lá naquela... O voto vai. É na transmissão. Naquela salinha lá. É na transmissão
2 votos que a gente tem que bater. O povo bate errado. É na sala porque fechada. na sala fechada. Porque quando você vai ali na urna, a urna funciona direitinho. Você vai lá, o voto tá lá. Foi. Me permite colocar Mas na uma hora pimentinha aqui? na hora da transmissão do apagão é que some tudo. Feijoada sem tempero. Me permite aqui uma pimentinha nessa conversa. Eu analiso o governo sem paixão, Sim. tá? E sem me sentir de time de um lado ou do time do outro, tá? Eu me coloco sempre como uma pessoa de centro. Acho que a esquerda tem coisas boas e ruins e a direita tem coisas boas e ruins. Sempre quando eu converso com pessoas que estão muito ligadas à direita ou muito ligadas à esquerda, as pessoas não conseguem enxergar os seus próprios defeitos da esquerda e da direita. Eu vejo claramente aqui que existe uma defesa ao governo de forma sem observar os erros, entendeu? Vocês observam algum erro no governo ou não? Olha só, o erro, ele sempre vai existir. Agora, tem que ver se é um erro ou se é um erro proposital. Não, erros. Errar é Erros, humano. E erros. quando você vê um erro, lógico, eu se interpreto como erros. você direciona o seu carro para um lugar onde tem um monte de crianças e aquele lugar ali você passou a 120 por hora, a intenção de você ferir alguém era clara, era nítida. Agora, se você vem com o seu carro na estrada, furou o pneu e você jogou o carro e tinha um monte de criança, é uma outra história. São 2 erros. Qual foi o erro? Meu carro estava com um pneu ruim. Eu tinha que ter observado o pneu, como é que estava, se eu tinha condição ou não de trafegar com esse carro. Agora, não tenho carteira de motorista, estou andando a 120 por hora numa área de escolar, eu vou matar alguém. Então é a diferença entre o PT e o governo atual. Se tiver algum carro com pneu furado, que ocasionou um acidente, tudo bem, foi uma falta de observação de alguma coisa que precisava ser observada, tá? Mas eu tenho certeza que não é algo proposital, até porque esse governo não quer, não pode e não deve errar. Em direito Nenhum, fala né? que ele concorreu para Nenhum o risco, deve né? errar. Dessa maneira, né? Principalmente esse ele concorreu que para o que risco. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem está buscando libertar algum povo de alguma coisa não pode errar. Então, essa responsabilidade, ele trouxe para si. O Jair Bolsonaro trouxe para si essa responsabilidade de não cometer erros. Pelo menos sabendo que não está errando. E ele colocou esse sentimento dentro do coração daqueles que querem fazer o bem, daqueles que querem um Brasil melhor, entendeu? E o povo que é um Brasil melhor, que é um Brasil transparente, que é um Brasil sem corrupção, sem impunidade, né? Você sabia que eu ajudei a colocar vários pedófilos na cadeia e já está todo mundo na rua? Isso é impunidade. Nós temos que bater em cima da impunidade. Você tem fez que uma acabar. CPI da pedofilia, não foi? Foi, da exploração sexual infanto-juvenil. Ajudei a botar vários pedófilos, inclusive pedófilos políticos envolvidos em redes de exploração sexual infanto-juvenil e que hoje estão na rua. Isso é impunidade, gente. Isso tem que acabar. Mas aí, Lilian, você chegando lá em Brasília... Aprovaram agora na LERJ, eu quero parabenizar a Alana Passos, sobre as saidinhas, né? As saidinhas, para não ter essas saidinhas. Por quê? Se tem um pedófilo, um estuprador que vai dar uma saidinha, ele vai dar uma saidinha para estuprar, para matar, igual aconteceu com a Rebeca lá na Rocinha. O cara numa saidinha saiu lá do Ceará, veio para o Rio de Janeiro e pegou, abusou e matou a menina Rebeca. Não tem, então... Castração química já, eu sou a favor da castração química, sou a favor também de umas penas mais fortes, né? O Bolsonaro, se conseguir fazer uma bancada de deputados federais, eu me coloco à disposição do presidente, tá? De conseguir fazer uma bancada forte para mexer na Constituição. Uma nova Assembleia entendeu? Constituinte, você acha? Eu acho super nós necessário. Temos que fazer, porque a nossa é de 1944, tem muita coisa Depois defasada. 88. De 88, desculpa, a gente tem que refazer, né? Tem muita coisa que Nós dá temos interpretações 4 equivocadas, né? E hoje o STF usa essas interpretações para fazer o que está fazendo. Para fazer o que está fazendo. E eles fizeram, sabe por quê? Porque os deputados se acovardaram, os senadores tá tudo se com o rabo preso. acovardaram. Aí eles falaram assim, não tem ninguém para legislar, vamos legislar no lugar desses caras. Vieram donos do Brasil, os reis do Brasil. Aí estão legislando no lugar
daqueles que têm que legislar, que são os deputados federais, que são os senadores. Sim. Por quê? Porque, vai lá ver, tá um calhamaço de processos, né, que eles têm medo. Eles têm 100 mil processos no STF para serem julgados, mas eles ficam dando canetada e mandando o presidente... O Bolsonaro tinha que chegar... agora foi a Gazela foi acionar o STF. Carmen Lúcia falou que o Bolsonaro tem 5 dias para se manifestar quanto à mudança do desfile do centro da cidade para Copacabana. Bolsonaro tinha que responder assim: a senhora me aponta na Constituição aonde diz isso? Eu respondo à senhora: os senhores deveriam apenas responder a coisas relativas à Constituição. Se a mudança do desfile estiver lá, é onde for mais se conveniente. tiver, me diz o artigo, a página que eu vou lá procurar. Fora isso, a senhora tem que cumprir o seu papel. Pronto, o Bolsonaro dobrou a espinha, apareceu a bunda quando proibiram ele de nomear o diretor da Polícia Federal. Ele devia falar: olha só, me mostra na Constituição dizendo que eu não posso. Mas tem também... E aí ele deu abertura, não, votaram nele. Mas olha só, aí tem outra coisa, já fui vereadora. Nós temos a nossa lei municipal, como o Estado tem a sua lei estadual. Então, dentro da lei municipal, sim, deve estar, porque senão o Eduardo Paz não teria proibido. Mas ele está baseado em alguma coisa. O STF não fala nada sobre a lei municipal. Eles não, falam sobre mas eles não se interferem. à Constituição. Afronta a Constituição, mas não interfere nas leis dos estados. Tanto é que proibiram o Bolsonaro de entrar dentro dos estados e comandar lá os governadores. Cada estado tem a sua própria lei, sua legislação. E tem a legislação estadual e a legislação municipal. Eu também acho errado ele mudar o desfile para Copacabana, até porque é mais estreito, vai ter muita gente lá. Nós moramos em Copacabana e sabemos que Copacabana não aguenta isso, e o povo de Copacabana também não vai aguentar isso. Não, acho que aqueles grandes eventos que existiam em Copacabana sempre prejudicou os moradores de Copacabana. Mas o Réveillon vai muito mais gente, Carnaval vai muito mais... Mas essa passeata que vai ter no 7 de setembro, vai ter muita gente em Copacabana. Você conseguir espremer ali um desfile militar, eu acho que vai bagunçar muita coisa. Eu acho que vai ser inviável. Mas... É inviável porque tem crianças, eu sou contra. Tem mar, a criança pode sair para ir ver o mar, pode se afogar, aí vai ter que ter mais bombeiros, vai ter que ter mais proteção. A logística é muito complicada. É complicada. Tem que ser lá, eu nessa parte, aí eu acho que tem que ser na... tem a capacidade de criar aí. Sim, mas olha só, né? Quando teve o último 7 de setembro, as ruas ficaram lotadas. Imagina você tirar todo mundo do asfalto para passar. Eu acho que esse vai bater o recorde, tanque. Vai ser muito maior. Exatamente, é muita gente para você espremer no meio um desfile militar. Mas o momento é um momento atípico. É um Tudo momento bem, mas é muita gente. Nós estamos num momento decisivo. Nós estamos realmente de frente para o nosso inimigo e a gente não pode ficar Mas infelizmente nosso presidente não está metendo o pé na porta. Eu sou de direita. Deveria. Sou de direita. Sou conservadora, sou cristã e eu sou contra levar para a Avenida Atlântica. Eu acho que tem que continuar na Avenida Presidente Também Vargas. Acho. E se a gente quiser fazer um movimento com os nossos trios elétricos e a bandeira do Brasil na Avenida Atlântica, que a gente faça, como sempre fez. Mas levar esse... Não dá, misturar não dá, os dois, não dá vai muita confusão. É confusão e vai colocar em risco as crianças, né? Colocar em risco as crianças, porque criança, né, a criança cega a gente, vai ver um mar lá, sai correndo, vai lá pro mar, quando vê a mãe já morreu afogado, entendeu? É muito difícil, eu acho que é perigoso, e lá tem tudo fechadinho, tudo certinho. Aí se você for colocar na Avenida Atlântica aquelas grades, você vai prejudicar o pessoal dos quiosques, que vende, que trabalham, que estão trabalhando, vai complicar. Lilis, fazer uma pergunta. Você que já foi deputada federal, me diz uma coisa. Quando você está lá, existe uma obrigação de chamar aqueles caras de Sua Excelência? Você tem que seguir uma regra? Sim, tem que seguir a regra, Sua Excelência.
Eu não ia conseguir Sim. olhar pro Zé, como é que é, o Capitão Cueca e chamar aquele cara de... Eu ia sair de excrescência. Não, isso... E eu não podia ir pra lá. Tem que ter Não um- pode esquecer Só Vossa pra- Excelência. respeitabilidade, você tem que chamar, tem que respeitar. Vossa Excelência é um corrupto, Vossa Excelência é um vagabundo, mas tem que Mas botar vem o cá, Vossa Excelência se na você, frente. se você está em igualdade de poder e de cargo, por que não chama de você? Eu acho isso é um egocentrismo absurdo. Gente egocêntrica. Eu tenho que ser... Não se dá cavalo de pau em transatlântico. É com calma. Sim, mas se você está no mesmo cargo, na mesma altura, Mas não por que importa. você tem que se É uma dirigir? forma de manter o É um respeito. ego- Aquilo ali foi feito para cavalheiros lidarem com cavalheiros. Você é pensado da sociedade para ser um diferente. Então, quando você está com alguém diferente como você, então você trata com respeito, para que aquela pessoa possa entender que você está tratando com respeito e a te respeitar Eu acho também. que você chama de Você não excelência chama alguém que sua está mãe, acima de você. mas você não chama sua mãe de senhora? Nunca chamei. Hoje eu chamo ela de Marilena. Ai, que abusado. Há uns 30 anos já. Abusado. Se chamar, você tem que pedir bênção à sua mãe na hora de sair, Vai sonhando. bênção na hora de entrar, falar e chamar ela de senhora. Vai sonhando. Meu filho me chama de senhora e me dá bênção. Sim, senhora. É por isso que o Brasil tá desse jeito. Aí a E o mesma senhor? coisa, eu vou passar por ele, eu não vou dar continência para ele se eu sou soldado Mas e eu não sou soldado. ele tem uma hierarquia maior do que a minha. Mas é o que eu falei. As hierarquias têm Mas que exatamente ser... o que eu falei. Né, tem que ser Exatamente o que eu respeitadas. falei. Se Formalidades, né? fossem, Ô, se Lília, fossem níveis diferentes, eu até entendo. esse rapaz que nos interroga, ele tem esse costume de não chamar de ninguém de senhor e ele não aceita ser chamado de senhor também. Porque eu tinha o Também não. costume de, ao Eu conheci comprar, ele? eu conheci ele brigando com ele. Porque uma vez eu tinha o costume de copiar o meu pai nesse fato, né? A pessoa comprava uma batida comigo e falava assim, muito obrigado. Eu falava assim, obrigado, senhor. E aí eu falei, obrigado, senhor. Ele quis brigar comigo, esse Não, tal não de vou brigar Marcelo com um cara Perrone. enorme, faixa preta, orelhudo, não vou brigar nunca com o cara. Mas eu tinha 20 anos. Mas tem muita gente que fala, né? Quando você não quer ser chamado de senhor ou senhora, você fala, não precisa me chamar de senhor ou senhora, pode me chamar pelo nome. Mas é uma forma educada, isso se chama educação, né? E a Bíblia fala, honrai teu pai e tua mãe. Então a gente tem que falar com o pai e a mãe, senhor, Eu tava só senhora, brincando. né? Senhor, senhora, Eu tava só sua brincando com ele. bênção na hora de sair, me abençoe. Não tem que falar, essas coisas esqueceram, como esqueceram de cantar o hino nacional nas escolas. As crianças não sabem o hino nacional. Não E ontem eu esqueceram, estive numa tiraram de igreja- propósito. Ontem eu estive numa igreja em Irajá, né, num projeto lá do diplomacia, pastor a Ari diplomacia- Caetano. Um minutinho só para Mas falar. a diplomacia é fundamental É. em todos os ambientes. É verdade. E eu tive nessa igreja e eu vi a coisa mais maravilhosa do mundo, um pastor ensinando os seus membros a cantarem o hino nacional. Fantástico. Isso é fantástico. Botou a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel e ensinando todo mundo. Falou, agora você fica em pé e vamos orar o hino nacional. E aí oramos como uma oração, que o hino nacional é uma coisa linda, é um poema lindo, né? E é como se fosse uma oração. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas. Ontem falaram sobre Coisa isso mais naquele linda. Composto programa. Na época do Império, né? É, composto na época do Império. Ontem falaram isso naquele programa 4x4, que eles estão... O que a esquerda faz? Ele vai destruindo os símbolos, destrói a bandeira, destrói amor à pátria, daqui a pouco é o hino. Para quê? Para você respeitar o partido, para você respeitar o comunismo, a bandeira comunista. Destrói a história, né? Promove Você a vê que um tempo atrás estavam atacando os monumentos, né? Você acaba Os com os monumentos. ídolos, sim. Monumentos. Os Estados Unidos estão derrubando as estátuas. Promove Isso. a desunião entre as classes, né? Sim. Entre patrão e empregado, Eles entre começaram- branco eles e começaram negro, derrubando- Entre as entre crianças, homens pais, e mulheres, pais e pais filhos. Eles começaram Entendeu? derrubando as estátuas dos... A família, eles atacam a família. Sim, porque é a base de tudo. Eles O começaram a comunismo, derrubar- né, ele é baseado na propaganda enganosa. Por isso, Sim. um dos meus projetos, eu me inspirei num projeto que foi uma lei que Criminalizar foi o inspirada na comunismo. Flórida, o governador da Flórida, ele instituiu um dia onde toda a rede estadual de ensino deve Ele é ótimo. explicar aos Ele é alunos ótimo. as atrocidades cometidas pelos regimes comunistas ao longo da história. Então, inspirado nisso, eu, como Santos, deputado né? estadual, pretendo propor aqui no Rio de Janeiro para que se tire um dia, lá eles escolheram o dia 7 de novembro, se tire um dia para falar em toda a rede estadual
e mostrar o que foi o comunismo de verdade, porque hoje em dia os nossos jovens estão sendo submetidos a uma profusão de propaganda romantismo. Eu quero dizer pro senhor que propaganda ideológica. isso é inconstitucional, tá? O quê? É um projeto de lei muito bom, mas é inconstitucional. Você não pode obrigar, né, as escolas, você tem que obedecer o que segue o governador. Você não pode entrar na lei de diretrizes da né, educação. da educação. É federal, né? Isso, é federal. Mas o Estado não pode propor um dia para... Você pode até propor esse dia, mas eu já avisando para você que ele é inconstitucional. Aí cabe o governador sancionar Mas ou não. Lilian, o nazismo é criminalizado no Brasil, Entendi. certo? O nazismo é crime no Brasil. Por que o comunismo não é? Porque não fizeram não fizeram não fizeram nada para mudar isso. Não propuseram uma lei? Uma lei, uma PEC, alguma coisa. Por quê? Porque assim. tem um monte de comunista lá. Exatamente. O comunismo matou 10 vezes mais gente do que o nazismo. O nazismo foi horrível? Foi. Foi horroroso? Foi. Perseguição, racismo? Foi. Muito pior. Mas o comunismo matou muito mais. Só na China foram 40 ou 60 milhões de pessoas. Na Rússia, pô, aquele Holodomor na Ucrânia. 7 milhões de pessoas de Você fome. acha que você botar fogo no ônibus não é terrorismo? Claro que é. Então, deveria aquela pessoa que colocou responder por terrorismo. Terrorismo doméstico. Então, mas não responde. Tem que mudar muita coisa nesse país. Olha, eu queria fazer aqui dar meus parabéns aqui à nossa deputada, né? Essa sua luta contra essa covardia que praticam com as crianças. Eu tenho uma raiva muito grande do pedófilo. Eu parei na porta da escola para deixar minha filha e estava ouvindo no rádio falando que as pessoas deputados estavam querendo transformar, né? Mudar, né, essa caracterização de... Normalizar a pedofilia. Chamar destipificar de crime para tipificar como doença. E aí eu falei, eu era candidato a deputado federal na época, e eu falei assim, olha, tudo bem, vocês querem cuidar do seu doente, vocês cuidem do seu doente, porque eu acho justo que você cuide da doença do seu doentinho. Agora, se ele cometer um crime, ele não é mais um doente, ele é um criminoso. E vai ter que pagar pelo preço. Psicopatia também é doença. Se você Exato. matar a pessoa na rua, é crime. Então, você pode gostar de criança e não encostar em criança. É isso. Fica pensando em criança. Quem tem seus doentes, que cuide deles, por favor. Por exemplo... A pedofilia, nem sempre o pedófilo, ele ataca uma criança. Ele pode ter aquilo na cabeça dele, como falou o Marcelo. Mas ele consome a pornografia infantil, que é um mercado que movimenta bilhões e vitimiza as crianças. Tem o pederasta, que antigamente era chamado de tarado. O cara nem sempre é pedófilo. É um abusador contumaz. Ele sentiu ele tá com vontade de transar, ele pega um gato, ele pega um cachorro, ele pega uma criança, ele pega o que tiver na frente dele. Tá? É isso que acontece. As pessoas têm que saber o que é uma coisa, o que é outra coisa. Mas o abuso infantil continua. E continua crescendo no Brasil. E agora estão atacando crianças, nenéns, crianças até 5 anos de idade. Por quê? Porque a criança não sabe falar. Então não vai te apontar o dedo e dizer, você fez comigo, você fez isso comigo. Ou não sabe o que é errado. É isso aí. Olha, o Rômulo vai ter que sair, ele está com compromisso. Eu queria que deixasse já uma palavra aí, final, para todos os ouvintes. Vai sair já. Preciso sair, tá bom demais. Eu quero propor aqui, fazer um convite aqui nessa rádio maravilhosa para que nós possamos estar aqui novamente, fazer esse trio, por favor, Perrone, não deixe de trazer. Se o Paulinho permitir, a gente grava uma vez por semana aqui. Então, eu sou aqui um aprendiz, eu tenho aprendido muito aqui com a Lilian, com o Rondon e com vocês, né? Eu fico debatendo com você, sabe que eu tenho uma raiva danada quando você começa a falar, porque você quer engolir a gente, cara. Então eu tô aprendendo a debater com você. Maneira nenhuma. Ele é fogo, cara. Esse aí é o nosso puxador. Eu tô brincando, eu gosto muito. Melhor ser gado do que ser mula. Eu gosto muito de trocar essa ideia com ele, porque ele tá sempre puxando mesmo, e às vezes ele quer me levar para um lado que é mais do que eu vou, porque eu tenho um freio. Porque o meu freio é justamente porque eu tenho que buscar entender
todos os lados da Eu não sou situação. extrema-direita, eu sou extremamente da direita. Pois é, eu sou extrema, eu gosto de estar extremamente certo. Embora, às vezes, a gente olhe para o lado e fale assim, cara, eu acho que isso aqui não é tão certo quanto eu imaginava. Eu preciso entender que isso funciona dessa forma. Porque eu tenho que ser maleável para poder entender com quem eu converso, que às vezes a pessoa não está entendendo o que eu estou falando e às vezes eu não estou entendendo o que ela está querendo me dizer. Então eu tenho que saber exatamente... Eu acho que as posições são sempre respeitáveis. O problema é quando você tem uma posição política, por exemplo, o esquerdista, por exemplo. É muito bonito você ajudar as pessoas que precisam. Eu concordo com isso. Tem gente que precisa de ajuda. O problema é você manter essa pessoa na ajuda e ela não se esforçar para ser alguém e produzir. Porque um país é uma máquina, uma empresa, que ela precisa dos funcionários, que é o povo, produzindo para poder pegar... Porque o país não vende nada. O Brasil não vende galinha, o Brasil não vende óleo, não vende... O que vende são os produtores do Brasil. Sim. Então, o Brasil tem que produzir para pegar os impostos, um pouquinho de cada um, e manter a máquina funcionando. Perfeito. Quando você está pagando alguém, tipo as bolsas, eu conheço gente... Um cara que trabalha no meu prédio, ele falou, a minha irmã, ela recebe várias bolsas família e ganha mais do que eu sem fazer nada. Quando tem alguém recebendo sem trabalhar, tem alguém trabalhando sem receber, sabe? E aí você fica sustentando a galera que tá, lá nos Estados Unidos com a ajuda do Biden, tem muita gente que largou o emprego porque era mais lucrativo ficar em casa recebendo a ajuda do Biden. Olha, aqui no Brasil eu fui administrador da Rocinha e eu tive a oportunidade de ver de perto o quanto isso aí funcionava lá. Era papai Lula e mamãe Dilma. Eles têm que voltar, Quando é que você fez? 2017 com Crivella. Eu que fiz aquele mercado popular lá da Rocinha, aquela lei lá para o mercado popular, que hoje virou uma bagunça danada, né? Olha aqui o administrador aqui do lado, do meu lado aqui. Mas devia ter cobrado do Crivella para arrumar aquilo lá, né? Cobrei, mas a bagunça já vinha generalizada há bastante tempo, é uma confusão muito grande. Ali eles queriam, o kitnetzinho, eles tinham 2 metros, eles queriam dividir, botar 2 de 1 no lugar, olha, é uma confusão danada. Gente com autorização vindo na coxa, administrador antigo fazendo papel de administrador atual. É muito brasileiro isso, né? É uma bagunça muito grande. Não é regrado. E quando tem gente... E quando tem gente que acha que tem mais direito do que o outro, aí piora mais ainda. Porque aquela máxima do nosso direito termina onde começa o do outro, isso aí não existe lá, cara. Isso aí não existe em lugar nenhum aqui no Rio de Janeiro. Aqui todo mundo quer passar por cima. Olha, eu quero o microfone, é meu. É um empurrão aqui, entendeu? As pessoas querem tomar, não existe a generosidade, entendeu? Nós estamos fazendo aqui o brasileiro tem que melhorar muito. Nós estamos aprendendo a lidar com os diferentes, aprendendo a lidar com a qualidade das pessoas que aparecem diante de nós para poder melhorar. Se não houver isso, não houver essa integração, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente precisa de uma educação básica. Vocês viram que o que fez lá na Rocinha? Fizeram barracas em frente às lojas dos lojistas e os lojistas gritando por socorro e ninguém fez nada. Isso acontece na rua. E lá virou uma bagunça generalizada, fizeram barracas onde não tinha que fazer, e eu estou falando isso porque você foi administrador da Rocinha, eu também já administrei a Rocinha, e sei muito bem como é. Então, o que acontece na Rocinha serve para mostrar como está o Brasil. Sim. O Brasil é assim, as pessoas não respeitam o direito da outra pessoa, né? Passam por cima das leis, não respeitam as leis e a impunidade impera. E pior, existe um poder paralelo que domina tudo, que resolve tudo. Lá onde, se você fala assim, não, porque você vai resolver isso, se você não resolver da forma como... Tu vai para as ideias. Você tem que ir trocar ideia lá em cima. Eu, graças a Deus, nunca fui chamado, nunca precisei, porque eu não fiz acordo nenhum, eu não fui para lá para fazer acordo nenhum. E todos eles lá me conheciam, sabiam quem eu era. Mas eles elegem muita gente, porque eles dão dinheiro com também. Com toda certeza. Mas eu vou te falar, sem dúvida, sem medo de errar, eles são mais homens do que muito político que está vestido colarinho branco aí. Pessoal, é um prazer enorme sempre estar aqui nessa mesa, tá?
Adorei estar aqui com você, Obrigada, Lilian, com você, obrigada. Olha, boa Rondon. sorte Muito pra você, obrigado. Deus abençoe. Mas eu preciso ir, que eu tenho outro compromisso agora. Tá Tá? bom. Obrigado, Rondon. Paulinho, ó, Bom, E vamos valeu. marcar Obrigado. um encontro lá no Oswaldo qualquer dia aí. tô aguardando Olha só, você. vamos Comer uma feijoada lá no sábado. Olha, tem feijoada, tem suco de laranja, tem Coca-Cola. Eu falei pra Suco de Lilian. Laranja e Coca-Cola, eu vou lá. Vamos lá sábado, Lilian? Vamos lá sábado? Comer Vambora, vamos lá comer a feijoada sábado lá, Aquele tá? abraço. Vamos marcar lá pra Vamos. gente lá, vai que Deus te abençoe. Mas olha só, o que ele estava falando é verdade. Tem esse poder paralelo que ele fala é que comanda muitos lugares aí, gente. Tem comandado o Brasil. Você viu lá aquele avião cheio de cocaína? E até hoje ninguém sabe, ninguém viu quem foi, de quem era aquela cocaína. Foi distribuído pra galera da mídia aí, que adora uma carreira. Ah, Jesus. Você não viu quando o pessoal da Globo foi fazer campanha antidrogas? Eu não lembro quem foi que falou. Pô, mas vocês sustentaram o tráfico. Vocês faziam festinhas regadas de cocaína e maconha nos seus apartamentos de frente pra praia. E agora vocês estão com esse discursinho de sou contra as drogas. Foram sustentados por vocês. Não, mas ele falou uma coisa certa. Existe muitos ali que têm mais palavra do que muitos políticos que estão aí. É verdade. Palavra quando interessa, né? Interessa, mas tem palavra. Por isso que nós precisamos aí renovar o Renovar. cenário político e nós estamos aqui para isso, porque Verdade. os que estão aí hoje já decepcionaram muito, né? E Como falar você nisso- mesmo citou, né, Lilian? É. Aqueles que eram para fazer alguma coisa, para assumir as rédeas da legislação nacional, deixaram de mão. Então, tá aí a deixa Deixa eu que te nós falar, já precisamos que a de gente gente é- nova. E para a gente ter gente nova, a gente precisa da colaboração de você, ouvinte, da colaboração sua, público, para... Hoje o Brasil está em guerra. Ele está em guerra, que é uma guerra nível material e também espiritual. Muito grande. E as pessoas não podem se omitir dessa luta, elas têm que ter posição. A esquerda, hoje em dia, prevalece porque, apesar de eles serem a minoria, é uma minoria É por causa do aguerrida e primeiro participativa. É uma do minoria Lula. barulhenta. Não, é por E causa do participativa. primeiro governo do Lula, porque o primeiro governo do Lula, o Lula deu Bolsa Família, deu fiéis, Mas não fez é só casas isso, Lilian. e tudo, mas as pessoas não Você vê a viram que militância. veio atrás disso tudo. O dinheiro que foi mandado para fora, né, o filho que enriqueceu e outras coisas Mas mais. eu Então digo a as militância pessoas... que eles têm uma militância profissionalizada. E nós, Ah, conservadores da direita, nós precisamos trabalhar em cima disso. Como nós não temos são essa muito militância... unidos, eles são muito nós não unidos. temos essa militância profissionalizada, nós precisamos de você, ouvinte, que se una conosco nessa luta e se articule melhor, você no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, na sua igreja. Entre em contato com a gente. Eu estou aqui à disposição para liderar essa coordenação. Vou até aqui na rádio deixar, eu tenho rede social, é só escrever lá Marcelo Rondon. Vocês caem no meu canal YouTube, caem na minha página no Facebook. Meu telefone, eu vou deixar aqui para vocês, 21 983226246. Pode mandar um WhatsApp. Repete Vamos devagar. coordenar essa luta. Repete devagar o número do O telefone. número do telefone é 21 983226246. Ah, isso sim. Vamos juntos nessa luta. Essa é uma É, luta do povo olha brasileiro só, para manter ele a falou- sua liberdade. Ele falou que ele é extremamente de direita, né? E o outro falou que era direita de extrema. Eu sou extremamente do povo. Eu quero falar para vocês que eu sinto as dores do povo, eu sei que o povo está gemendo. E estou do lado do povo. Se o povo é contra esse governo que está aí, eu estou do lado do povo. E vou ficar do lado do povo. Mas E nós a temos que opção mudar, a é gente um tem monte que de mudar, a gente tem que mudar esses bandidos que estão aí. Mas aí chega na hora do voto, o cara vai lá, dá uma cesta básica, aí a pessoa Sabe que está o que eu com acho? fome tem que botar comida na mesa para o filho. Sabe o Vende que o eu acho, voto, Lilian? acaba vendendo o voto. E a gente tem que acabar com isso, com essa cultura do toma lá e dá cá. E quem fala no toma lá, dá cá, tem até um vídeo do Roberto Jefferson, que está rodando aí, ele falando do toma lá e dá cá, ensinando como é esse toma lá e dá cá. Desde a época Né? de Collor, E etc. falar em Roberto Jefferson, ele já passou o Ciro Gomes, está com 7,5% só aqui na região sudeste. Tem um Imagine em livro todo o muito Brasil, bom, né, hein? do Roberto Jefferson, aquele Nervos de Aço, onde Nervos de ele Aço. conta E a outra? história
tudo como foi na época do Mensalão. E a estratégia dele de ajudar o Bolsonaro tá dando certo. A esquerda tá se mordendo aí, né? A esquerda está se mordendo. Bom, vamos para um anúnciozinho agora. Daqui a pouco a gente volta com as considerações finais da Lília e do Marcelo. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Bom, voltamos aqui com os nossos pré-candidatos. Infelizmente o Romeu foi embora. Temos aqui a Lilian Sá, pré-candidata a deputada federal, e o Marcelo Rondon, Coronel Rondon, pré-candidato a deputado estadual. Espero que os dois entrem, eu quero todo mundo lá. E agora as considerações finais. Eu estava falando aqui sobre a extrema-direita, que são os nossos rótulos, né? Todos nós que lutamos pela direita, contra qualquer um que não é do centro-esquerda para lá é extrema-direita. São rótulos que essa gente usa. Isso é uma estratégia já vem do gramscismo, que é um dos escritores do comunismo, né? Que ele mostrava como você conquistar a mídia, como conquistar a cultura, a arte e difundir o comunismo. Uma das táticas, uma das estratégias é você rotular alguém que vai contra o seu pensamento para você diminuir o poder da pessoa. Quando eu chamo você de racista, um racista não deve ser ouvido. Então, eu te acuso para diminuir o tamanho, o poder da sua palavra. Né? Quando eu chamo ele de machista, você de, sei lá, corrupta, pedófila, ou qualquer coisa que eu te acuse, porque você pensa diferente de mim, eu estou apenas diminuindo o poder da sua voz. Porque uma pedófila, uma corrupta, um machista, um estuprador, um fascista, não deve ser ouvido. Mas o poder das palavras que eles usam, como extrema-direita, não é comparável. Você falar, seu comunista, que devia ser muito mais grave. Seu comunista é genocida. A mentalidade louca que você defende do comunismo matou milhões no mundo. Então deveria ser criminalizado tanto quanto o nazismo. Muito pior que o fascismo. O fascismo é de esquerda. Quando você também é de esquerda. O fascismo é de esquerda e o nazismo é de esquerda. A ideia enganosa de que ainda o fascismo é direita. É de direita, ainda chamam o Bolsonaro de fascista. Para diminuir o tamanho da palavra dele. É verdade. Para calá-lo. Marcelo, suas considerações finais. Bom, agradecer aqui a organização do programa, agradecer aos ouvintes, a Lilian, a todos aqui que participaram, que foi muito gratificante. E dizer aqui que, dentre os meus projetos como deputado estadual, tem um assunto que não é nem de esquerda nem de direita, mas que é um assunto muito importante para o estado do Rio de Janeiro, que é sobre o saneamento básico. O saneamento básico do estado do Rio está muito defasado. Tem municípios como Caxias, Duque de Caxias, por exemplo, que está próximo do zero. E isso aí influencia diretamente em quase todas as áreas, principalmente na área de saúde, na área do desenvolvimento, da economia, do turismo, né? Então, eu pretendo, como deputado estadual, propor que se aloque mais recursos orçamentários para a construção e manutenção de estações de tratamento de esgoto. Que isso é fundamental. Para isso as nossas fundamental crianças, para a saúde. saúde. Saúde da mulher, a saúde dos Você idosos. desafoga a saúde quando você tem um sistema de esgoto melhor. Claro. Muito menos doenças. Muito obrigado, Exatamente. Marcelo. Então, estou à disposição de você, viu, ouvinte? E vamos juntos aí vencer essa luta por um Rio de Janeiro melhor para todos nós. Lilian. Eu quero encerrar essa minha participação agradecendo ao Paulo, a você, Marcelo, ao Geraldo que está ali, né, só mexendo os botãozinhos, e dizer para vocês que a mudança do Brasil está em suas mãos. Você, na hora de botar seu voto lá na maquininha, você pode mudar tudo que está aí. Escolha candidatos, vai ver a vida pregressa desse candidato, vai ver como este candidato se portou com o voto que você deu
a ele na outra eleição, se realmente esse candidato cumpriu as metas. Ele está aqui, ó, propondo, né, a bandeira dele sobre o esgoto. Daqui a 4 anos depois de eleito, você vai lá olhar se ele realmente fez o que ele prometeu para a população. Isso é importante você saber em quem você vai votar. Eu estou aqui me lançando novamente como pré-candidata a deputada federal. Vou continuar lutando em favor das nossas crianças, porque eu acho que o mundo pertence às crianças. Eu ouvi uma frase linda: as crianças é o tesouro do mundo, e é verdade, é o ser humano de amanhã. Vou propor as políticas públicas e serei o braço direito e esquerdo do nosso presidente da República. E digo para vocês que sem Deus nós nada podemos fazer. Então eu queria pedir a vocês, você que está em casa, que está passando por algum tipo de dificuldade, você está num desespero, está ouvindo a nossa voz e fala assim, e pensando assim, pô, esses caras aí estão falando de direita, esquerda, mas não sabem o que eu estou passando aqui na minha vida, minha família, estou com gente no hospital, a minha mulher, meu filho, e eu quero fazer uma oração por você nesta hora, pedir permissão ao Paulo, porque eu sou pastora. Eu gostaria de fazer a oração do Salmo 23 para encerrar. E eu gostaria que você que estivesse em casa, que você nos acompanhasse, coloca a mão no teu coração, pensa aí, olha, em tudo que você tá precisando de Deus, se é saúde, se é mais paz na sua casa, se é harmonia com seu esposo, com a sua esposa, se é o seu filho que está nas drogas, sua filha, se é a rebeldia dos teus filhos, se é um emprego que você está precisando, coloca a mão no seu coração e vamos orar agora. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, sua vara e seu cajado nos consolam. O Senhor há de preparar ante mim uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Ungirá a nossa cabeça com óleo e nosso cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias de nossas vidas e habitaremos para sempre na casa do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar teu lar, tua casa, tua família, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará e nada faltará a esta rádio, às pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. E eu quero deixar meu telefone para vocês, 971636040 e o DDD é 21. Deus abençoe. Obrigado, Lília. Obrigado, Rondon. Obrigado mais uma vez aí, Marcelo, aqui a gente sempre nesse papo reto. E até a próxima segunda-feira aí. Vamos estar juntos aqui de volta. Você acabou de ouvir pela Rádio Metropolitana M1090 o programa Papo Reto. A apresentação de Marcelo Perrone e Paulo Macedo.